Direito penal no cotidiano. É interessante você perceber que o direito penal, ele não é coisa do outro, diferentemente do que muitos dizem. Tem gente que pensa que o direito penal é aquilo que acontece lá na periferia, naquelas áreas mais complicadas, né, de vulnerabilidade social. Na mente de algumas pessoas, o crime só acontece ali. Ou então o crime de colarinho branco, mas também que não diz respeito à maioria das pessoas. Lê do engano. O direito penal é de todo mundo. Como assim? Você já experimentou, seja enquanto adulto, ou seja, quando criança, adolescente, que seja, e aí entra o Estatuto da Criança e Adolescente, mas só para ter isso em mente aqui, você enquanto adulto, especificando, você já baixou algum filme pirata na internet? Você já baixou alguma música pirata na internet? Você instalou algum programa pirata no seu computador? O famoso craquear o Windows, né? Quando você manda o computador lá para ser formatado, paga ali R$ 80 que seja, e já vem com o Windows instalado, você acha que realmente ali R$ 80 custeia a aquisição de uma chave original do Windows? Você acredita nisso de fato? Ainda que acredite, alguém praticou crime ali, porque não custeia. Muitas vezes R$ 80 não paga. Então, o técnico ali pratica crime de violação de direito autoral ao instalar um sistema operacional pirata na sua máquina. E você, se você sabe disso também, pratica também, ok? Você já comprou alguma coisa na internet e pagou barato? Então, a coisa custava no mercado, sei lá, R$ 3.000. Na internet você achou por uma pechincha no grupo ali do Facebook da sua cidade, você achou por R$ 1.000. Só que mal sabia você que aquilo era roubado, era proveniente de crime. Ou então você sabia, o que é pior ainda, sabia que era proveniente de crime. Já pensou nisso? Já bebeu e dirigiu também? Sabe de alguém que já fez isso? Um pai, uma mãe, um primo, uma prima, que às vezes já foi até preso por esse motivo? Sabe de alguém que já sonegou tributos? Além de não pagar, né? Porque não pagar é uma coisa, é o inadimplemento, sonegar é outra coisa. Então, além de não pagar, a pessoa omitiu dolosamente. Sabe de alguém que faz ou fez isso? Pois é. Então, o direito penal não é coisa do outro, porque isso tudo aí é crime. Direito penal é coisa da gente, é coisa das pessoas em geral. Cidadãos de bem também praticam crimes. Não é que devamos normalizar o crime, mas é que devamos entender que o crime é algo relativamente comum. Comum é diferente de normal. Muita atenção para isso, tá? Então, direito penal, atenção para a tela aqui, não é coisa de periferia. O direito penal acontece em todas as camadas da sociedade, nas camadas mais ricas e menos abastadas também, tá? Acontece às vezes do sujeito lá, o cidadão de bem, agredir a esposa, cidadão de bem entre aspas, agride a esposa, agride a filha, ameaça a esposa, ameaça a ex-namorada, né? Às vezes ele mora ali no mais luxuoso condomínio da cidade que ele habita. E aí, mesmo assim, direito penal vale para ele também, tá? E deve valer da mesma forma, não deveria haver distinção. A mão do Estado que bate, que alcança o pobre, quando ele comete um crime, tem que alcançar também o rico quando ele comete um crime. Claro, tanto o pobre quanto o rico tem que ter o devido processo legal. Óbvio, vamos tratar disso melhor ao longo deste curso também, tá bom? Direito penal interessa aos culpados e interessa também aos inocentes. Sim, se a gente fosse admitir a punição pura e simplesmente, bastaria alguém ser acusado de algo, uma pessoa da sociedade aponta a outra como sendo praticante de um crime. E aí todo mundo vai lá, agride, mata ou prende, já está resolvido. Não, não está resolvido. O direito penal vem justamente para dar um direito, dar uma prerrogativa de que aquele que seja acusado possa se defender. Porque, pasmem, pasmem, inocentes, vez ou outra, também são acusados. Existem acusações injustas, existem prisões que são injustas, existem indiciamentos. O indiciamento é um ato do delegado de polícia, vamos tratar melhor disso lá na disciplina de Direito Processual Penal. Existem indiciamentos que são injustos, existem acusações. O que é uma acusação? É o oferecimento da denúncia. É quando o membro do Ministério Público, promotor, promotora de justiça, ou mesmo procurador da República, ou procurador de justiça em alguns casos, oferece uma denúncia contra alguém, narrando um fato criminoso em tese, as suas circunstâncias,
apontando a pessoa que o membro do Ministério Público entende como sendo o praticante daquele fato e pedindo a sua condenação, indicando o artigo, o crime que foi violado, a infração penal que foi cometida, o crime que foi cometido, né? A lei que foi violada e a infração penal que foi praticada, melhor dizendo. Então, tanto o culpado quanto o inocente têm direito a um processo justo. O culpado, para ser condenado ao final, se existir prova suficiente e válida da sua culpa, perfeito? E aí a gente vai estudar melhor o que é prova suficiente, o que é prova válida, tá? Então, o culpado tem direito e tem o dever também de um processo criminal que seja justo. O Estado tem o dever de fornecer-lhe um processo justo e ele tem o direito a isso, tá? E ele tem o dever também de colaborar ali até certo ponto, até de certa medida com a sua postura no processo, para que o processo prossiga. Claro, ele não tem o dever de falar, ele tem o direito ao silêncio, mas existem certos deveres que muitas vezes os acusados têm, como, por exemplo, o dever de comparecer aos atos processuais, audiências, como condição para não voltar para a cadeia, né? Para responder em liberdade provisória, digamos assim. Enfim, e, principalmente, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Muita atenção para isso. Vamos ler de novo. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Esse é o chamado princípio da presunção de inocência. Princípio da presunção de inocência. Para que alguém, no âmbito do direito penal, seja considerado como culpado, é necessário que haja contra essa pessoa uma sentença condenatória e que ela tenha transitado em julgado, que ela tenha ficado definitiva, que não caibam mais recursos, seja porque esgotaram-se os recursos possíveis, o réu já usou de todos aqueles que a lei previa e ele já esgotou, seja porque o réu perdeu o prazo para recorrer, seja porque o réu, por meio do seu advogado, ou ele próprio expressamente ali, renunciou ao direito de recorrer, tá? Então, somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória é que alguém poderá ser considerado como culpado para fins penais. Por que para fins penais? Temos exceções para fins eleitorais, por exemplo. A lei da ficha limpa, ela prevê que a pessoa condenada por órgão colegiado, ou seja, o sujeito foi condenado em primeira instância criminalmente, recorreu e o tribunal, por órgão colegiado, que é mais de um desembargador ali, ele manteve a condenação. O sujeito ainda pode recorrer para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, pode recorrer para o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, dependendo do que for o motivo do recurso, ele pode recorrer. Contudo, para fins eleitorais, basta a condenação em primeira instância confirmada por um órgão colegiado, ou ainda que a condenação já surja de início nas ações penais originárias no órgão colegiado, aqueles processos que já nascem na segunda instância, digamos assim, entre aspas, já nascem ali nos tribunais de justiça, etc. Basta uma condenação colegiada que, para fins eleitorais, o sujeito já não pode se candidatar. Ele não está com a ficha limpa. Claro, isso aí para alguns crimes, tá? Isso tem melhor descrito lá na lei da ficha limpa. Então, para fins eleitorais, não se exige o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para que ele não possa se candidatar. Ele já ficará proibido de se candidatar pela lei da ficha limpa se houver uma condenação por órgão colegiado, por exemplo. Já para fins penais, para ser considerado penalmente como praticante daquele crime, só mesmo depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ok? Muita atenção para isso aí.